Hoje nós vamos falar sobre pré-tribulacionismo. Nós vamos falar de outros entendimentos que confrontam com o nosso entendimento de fé. Nós cremos que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, mas tem outros entendimentos, tem o mesotribulacionista, o pós-tribulacionista. Nós vamos falar um pouco sobre grande tribulação, sobre o que é o princípio das dores, e nossos irmãos estão aqui afiados. Eu vou só aqui conduzir as perguntas e vou deixar com os universitários aqui. Amados, nós vamos fazer aqui uma escalada. O que é uma escalada? É uma pontuação dos tópicos que nós vamos trabalhar aqui hoje. Então, repetindo, nós vamos falar sobre o pré-tribulacionismo. Nós somos pré-tribulacionistas. Nós vamos falar um pouco, de forma panorâmica, sobre o mesotribulacionista. Vamos falar sobre os pós-tribulacionistas. Vamos falar sobre grande tribulação. Muita gente está achando aí, mas a Terra já passou por tantos sofrimentos, terremotos. Eu não vou lembrar o ano aqui, evangelista Miqueias, presbítero Ezequiel, com aquele tsunami matou centenas de milhares de pessoas. 2011, mas é algo que todo mundo sabe, que foi amplamente noticiado. Mas o Senhor Jesus deixou claro, presbítero Ezequiel, que a grande tribulação seria um tempo de angústia, de tribulação, o qual nunca houve. Então não vai ter confusão, ninguém vai pensar, quando ela estiver acontecendo, vai ser algo que vai chocar o mundo, vai deixar o mundo literalmente de joelhos, né? E dentro da grande tribulação, nós vamos dar aqui os conceitos e vamos estar trabalhando sobre esse entendimento e firmando a nossa fé que a igreja do Senhor Jesus não passará pela grande tribulação. Amém. Amém? Então eu quero pedir aqui ao evangelista Miqueias que discorra de forma bem resumida sobre essas três correntes. Tanto o evangelista, o presbítero Ezequiel também pode estar nos ajudando. Discorra para nós aí sobre o pré-tribulacionista, o que ele crê, que é a nossa fé, nossa afirmação de fé está dentro desse entendimento. Como é que os mesotribulacionistas entendem e os pós-tribulacionistas? Qual é o entendimento dessas três correntes? A paz do Senhor a todos os irmãos que nos ouvem aí, nos veem através dessa live. Quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Vitor Hugo, pela confiança de termos aqui com ele para debater esse tema de tão relevada importância para a cristandade, para o povo de Deus, e no momento desse que precisamos ficar atentos aos sinais dos últimos tempos, sendo que para a Igreja de Cristo é um assunto pacífico saber que haverá o arrebatamento, é um assunto pacífico saber que o fim se aproxima. Aqui já trocando aqui com o pastor, no ditado popular, figurinha, gostaria de perguntar, a gente pode fazer a conceituação da grande tribulação antes de esses aspectos? Pode, a forma que você achar mais didática, pode. Então, antes do evangelista Miqueias aqui adentrar, quero parabenizar o evangelista Miqueias, a iniciativa desse debate, dessa live, nesse tom de diálogo, como se fosse uma pequena aula, mas usando da forma mais didática, mais fácil de transmitir o conhecimento. É uma ideia do evangelista Miqueias. E eu louvo a Deus e quero dizer a todo o ministério que a nossa proposta é essa. Nós não vamos pastorear sozinhos, jamais. Quem quer pastorear sozinho acaba se isolando, Mas que todos tenham essa liberdade. O presbítero Ezequiel também tem contribuído, e todo o ministério, pastor, vamos fazer assim? Pastor, que tal fazermos assim? Que tal essa ideia? Então a sua ideia, ela sendo uma boa ideia, como essa que de fato nós vamos colocar em prática, viu? Então, primeiro, Deus te abençoe. Amém. Evangelista Miqueias, Deus te deu aí essa ótima ideia, e nós abraçamos e estamos aí, viu? Deus continua te abençoando. Então vamos lá. Glória a Deus, uma construção conjunta, e agradeço ao pastor por esse reconhecimento.
Pois bem, irmãos, né, até falei aqui de conceituação, mas é interessante notar que isso, né, o pastor já fez, né, nas frases introdutórias e na mediação já foi feita essa conceituação. E eu gostaria de pedir aos irmãos, né, que principalmente os que gostam, irmãos da escola dominical, eu estou olhando aqui um pouquinho nos irmãos que estão aqui na live, tem muitos irmãos aí de escola dominical que gostam. Tenha a sua Bíblia do seu lado aí, tenha também uma caneta e papel. Eu creio que nós vamos tocar em versículos bíblicos aqui que são importantes para entendermos, né, as verdades bíblicas sobre o tempo do fim, sobre a grande tribulação, falando da escatologia, deveríamos, né, e devemos e vamos tocar também na questão do arrebatamento. Pois bem, a conceituação, né, conforme o pastor já nos relatou aqui, ela se embasa na própria palavra de Deus, o que é a grande tribulação. E eu quero ler com os irmãos, né, alguns versículos a partir de Mateus 24. Mateus 24 vai ser muito usado aqui hoje nas nossas fundamentações bíblicas, bem como Daniel, né, capítulo de número 9, e vamos pensar um pouquinho de Daniel 7 também, que nos dão base para falar da grande tribulação. E logo mais os irmãos vão saber porque nós fazemos essa ressalva. Primeiro versículo que eu quero ler com os irmãos em Mateus 24, versículo 21, que diz assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá. Primeiro vamos extrair algo do que o evangelista Mateus nos traz, dessa narrativa bíblica, ou seja, a profecia do Senhor Jesus. Então ele transcreve dizendo que vai ser dias de grande aflição como nunca houve na terra. Então não se compara a nada. E vamos incluir aí no bojo desse nada, irmãos, historicamente, retomando as grandes batalhas da epopeia do povo de Israel ao conquistar a terra prometida, né, que é tão debatida pelo mundo secular, como a Bíblia pode comportar tamanha agressividade no que diz respeito a sangue. Aí nós vamos transportando na história, período otomano, de grande derramamento de sangue na história da humanidade. Os templários, grande derramamento. As inquisições, grande derramamento de sangue. Vamos puxar mais para perto, vamos buscar lá, né, já quando da perseguição hitleriana ao povo judeu, grande derramamento de sangue. Tivemos aí em Auschwitz, né, gordura humana chegando a quase 1 metro, né, numa quadra de 1 quilômetro de extensão. Então, nunca houve uma tribulação conforme. Então, nós estamos falando de algo específico, né? O Senhor Jesus está informando para os discípulos que ali o indagaram de algo específico. A grande tribulação não se compara a nenhum evento histórico da humanidade, né? Então, ó como que Jesus conclui esse versículo. Desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá. Temos texto paralelo? Temos em Marcos e em Lucas. Quero também deixar aqui para os irmãos meditarem. Vamos em Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 19. A Bíblia ela é a resposta para nós. O que é grande tribulação? Grande tribulação, então, será um tempo que virá ao mundo como nunca houve na face da terra. Então, Marcos 13, capítulo 13, versículo 19. Né? Quem tem a Bíblia, quem tem a caneta, pode ir anotando esses textos, e nós vamos precisar muito deles. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Então, corroborando a fala, né, do evangelista Mateus, escrevendo a profecia de Jesus Cristo. Lucas, ele difere um pouquinho em palavra, mas o conteúdo e o contexto do que ele transcreve da fala de Jesus é o mesmo. Vamos lá, Lucas 21, versículo de número 22.
E mais tarde nós vamos voltar nessa pequena diferença da fala, que é para nós vermos quais são com quem vai acontecer a grande tribulação. Nós temos uma chave aqui nesses textos, e daqui a pouco nós vamos falar dela. Então vamos lá. Capítulo 21, versículo de número 22, está escrito assim: porque dias de vingança são para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então aí nós tomamos, né, esses textos básicos para conceituar. Nós trilhamos aí, quando falamos de grande tribulação, algumas correntes teológicas, né, aqui já iniciando o nosso posicionamento. Qual é o posicionamento da Assembleia de Deus? Qual é o nosso posicionamento nessa sistemologia da teologia no que tange à escatologia? Vamos lá. Nós somos pré-tribulacionistas, pré-milenistas, dispensacionalistas. O que isso quer dizer? Acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja não passará por essa grande tribulação profetizada por Jesus aqui em Mateus, Marcos e Lucas e em outros textos correlatos da Sagrada Escritura. Cremos então que não passaremos, somos pré-tribulacionistas, né? E para nossa crença precisamos também ser dispensacionalistas. Nós não vamos fugir aqui, né, por causa de um debate extra de dizer isso, somos dispensacionalistas. E segundo, nós temos mais duas correntes concernente à grande tribulação, que são os meso ou medo-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Os meso-medo acreditam que na metade a igreja será tirada. E os pós-tribulacionistas acreditam então que posterior à grande tribulação é que Jesus aparecerá e tirará a igreja. Então aqui eu respondo o primeiro questionamento do pastor e agradeço aí por ser inserido nessa pauta. Maravilha, maravilha. Se tiver baixo aí, vocês vão dando o feedback que a gente vai interagindo, né? Pois bem, acabou de chegar aqui o pastor Josué Martins, nosso convidado especial. Deus abençoe, pastor Josué. Amém. Reside ali em Belo Horizonte, Lagoa Santa, região metropolitana ali. E todos os nossos irmãos, nós falhamos aqui no início, mas todos os nossos irmãos que estão participando têm um conhecimento teológico, têm um curso teológico, têm graduações em outras áreas também. Então louvamos a Deus que hoje nós podemos dialogar, estudar, e no mundo secular de hoje, se a pessoa não tiver uma graduação, por mais autodidata que ele seja, por mais estudioso que ele seja, ele infelizmente fica desacreditado, né? Mas qual é a sua especialidade? Qual é a sua graduação? Não, eu sou curioso, estudioso. Mas graças a Deus, nossos irmãos aqui têm a graduação e também são estudiosos. Porque tem muita gente que tem o canudo, mas não dá sequência nos estudos. Então não adianta ter o diploma. Mas está aqui pastor Josué, profundo conhecedor dessa temática, contribui muito. Quero louvar a Deus aqui e com um saudosismo positivo das palestras, dos estudos. O pastor Josué ministrava a nós ali em Belo Horizonte, nas reuniões de obreiro, e contribuiu bastante ali para a nossa caminhada, viu, companheiro? Deus abençoe e seja bem-vindo. Então, vamos lá, vamos tentar retomar aqui a linha de raciocínio. Eu já quero convidar o presbítero Ezequiel para estar nos ajudando. Então, ficou claro que a grande tribulação é um tempo que haverá de chegar, e ele não será confundido com nada que a humanidade já conheceu. E olha que a história da humanidade tem períodos de uma crueldade, de uma obscuridade, atos de selvageria e mortandade através de pestes, doenças. A humanidade já experimentou abismos quase que, de acordo com as pessoas e os historiadores, chegou-se a pensar que não iria sair daquele momento. A peste, né, a peste bubônica, a gripe espanhola, que matou metade da Europa, onde as pessoas colocavam
os seus entes queridos, presbítero Ezequiel, na porta da casa. E olha, detalhe, no Brasil, isso aconteceu. Em São Paulo, as pessoas colocavam seus entes queridos já gelado, morto, e ali na porta da casa, e passava um caminhão, como quem está recolhendo qualquer outra coisa, sem nenhum tipo de cerimonial, pegando os corpos como quem está pegando qualquer outra coisa, e enterrando em vala comum. Tem uma das câmeras ali, não está te pegando. A outra está... Aí embaixo ali tá bom. Tá. Tá ótimo. Então, pois bem, então fica claro que a grande tribulação é um período qual nunca houve, e disse o Senhor, nunca haverá. Nunca haverá depois. Nunca haverá. Então quer dizer que é um período de terrível prova, de mortandade terrível, de angústia terrível, mas a humanidade vai passar pela grande tribulação, ela continuará, e mesmo esse período pós-grande tribulação, nunca mais haverá um tempo de tamanha angústia, tamanho sofrimento. Pois bem, então vamos tranquilizar primeiro nossos irmãos que estão aqui nos acompanhando e os outros. Nós ainda não estamos na grande tribulação. Tem muita gente assustada aí com esse Covid-19, tem muita gente achando que vai morrer, e tem um prefeito que virou meme, ele falou, vai pegar, vai morrer. Mas é sério mesmo, o negócio não é brincadeira, teremos muitas perdas, nós já afirmamos isso, não de forma de um pragmatismo frio, a gente afirma isso assim com pesar, mas é uma realidade. Tá? Mas não é a grande tribulação, porque se fosse a grande tribulação, nós já estaríamos com o Senhor. Tá bom? Mas será que é o princípio das dores? Será que é? Eu vou pedir aqui ao presbítero Ezequiel para trazer para nós algumas palavras do original que tem a ver com a grande tribulação. Nós temos alguns termos aí no grego, no latim, que são interessantes, né? O presbítero Ezequiel vai comentar conosco aqui sobre esses termos, desses textos originais, tanto no grego, outros no latim, que na época o escritor tentava explicar o que seria a grande tribulação. Presbítero Ezequiel. Mais uma vez, né, cumprimentando a todos, né, a paz do Senhor e aqueles que estão nos acompanhando, né, é um prazer sempre estar falando com os irmãos e dando sequência ao que já vem sendo falado, né. A primeira palavra que eu gosto de usar foi a dita pelo próprio Jesus, que nós lemos na nossa língua portuguesa e que fica bem claro para nós. A grande tribulação foi citada pelo próprio Jesus, como já foi falado aqui diversas vezes, como uma grande aflição. Então será um tempo de grande aflição. Mas aí, procurando os termos que foram usados para refletir e ser transmitido para as outras línguas, nós temos dois termos. Um no grego, que traz um bom entendimento do que é essa tribulação e acentuada, como Jesus disse. Do grego, o termo tilipices, que significa uma carga sobre o espírito das pessoas. Esse termo, você trazendo o entendimento dele, é a pessoa ficar exatamente perturbada no seu espírito quando isso é aplicado sobre ela. Imagine se colocar uma grande carga sobre o espírito da pessoa. A pessoa ficar angustiada, abatida, psicologicamente destruída, totalmente abatida. Então esse termo, ele traz essa sensação do lado psicológico que as pessoas vão ficar quando elas estiver passando por essa grande tribulação. Esse de qual língua? Na língua grega, do qual foi escrito o Novo Testamento. Falar um pouco mais alto. Repete para nós a expressão aí. Qual a expressão que é? Tilipices, do grego, que foi escrito. Então, ele significa uma grande carga sobre o espírito das pessoas. É como se estivesse oprimindo o espírito das pessoas. E aí vão deixá-las em depressão, vão deixá-las abatida, para baixo. Ou seja, não vai ter uma pessoa que o seu psicológico, o seu emocional vai ficar normal. Não, totalmente Todas abatido. as pessoas abaladas. Seja com algo que esteja acontecendo com ele, com o próximo, ao seu redor.
e isso vai afetar as pessoas por dentro. Sim. Ok? Então, o termo grego aí, olha que interessante. Repete para nós o que significa. O termo, né, tiripices, Significa, colocar um grande peso sobre o espírito das pessoas. olha, um grande peso sobre o espírito das pessoas. Olha que interessante. O idioma grego é lindo, né? É de uma profundidade tremenda. E tem um termo no latim também, não tem? Sim, tem um termo no latim também. Pois bem, pode nos ajude aí. Qual é? No latim, tem o termo tribulum, que significa, se refere a uma espécie de grade, como se fosse uma ferramenta para debulhar o trigo. Opa! Aí nós vamos trazer essa discussão para o lado físico das pessoas que estarão passando na grande tribulação. Então, no latim, tribulum. Tribulum. É algo como se estivesse tirando o trigo, da separando palha. da casca, da palha. Isso. Isso? Interessante. Então, olha aí como que esses termos são interessantes e nós não poderíamos fugir dessa informação. Os textos que nós estaremos trabalhando, 1 Tessalonicenses 3:10, 1:10, Apocalipse 3:10, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7, são alguns dos textos, não é isso, evangelista Miqueias? Que estão embasando aí a nossa fé de que não passaremos pela grande tribulação como igreja do Senhor Jesus. Detalhe, igreja do Senhor Jesus. Verdade. Né? Sim. Detalhe, porque dentro da igreja do Senhor Jesus, vou melhorar isso aqui. Junto com a igreja do Senhor Jesus, tem a igreja que vai ficar. Então essa aí sim, essa aí vai passar pela grande tribulação, mas a noiva do Cordeiro não passará pela grande tribulação. Bem? Então, se tem alguém aí, pastor Josué, que já está baqueado, que já está riando, achando que já está demais, não é a grande tribulação ainda não. Firma aí, meu filho, firma os passos aí, porque nós estamos passando, quem sabe, pelo princípio das dores, quem sabe. Eu não corro risco de afirmar isso aqui ainda não. Mas que estamos passando por um tempo difícil, é grande verdade. Pois bem, vamos aqui já, nosso convidado especial aqui, o pastor Josué. Pastor Josué, de forma panorâmica, dá um parecer para nós sobre a grande tribulação. Já foi dito, mas dá um parecer para nós aqui, conceitue para nós a grande tribulação. Paz do Senhor, irmãos, muito obrigado, pastor Vitor, aos queridos pastores aqui, a todos vocês que estão nos assistindo. Primeiro, só ressaltar o meu prazer de participar desse momento tão sublime aqui, essa live sobre a grande tribulação, e que também, por convicções bíblicas, eu sou pré-tribulacionista, pré-milenista. Eu acredito que a igreja, ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação e que a igreja, o milênio é literal e que ele vai se cumprir logo depois do final da grande tribulação. E de uma maneira geral, existe aquilo que a Bíblia chama de tribulação e existe aquilo que a Bíblia chama de grande tribulação. E a grande tribulação, alguém pode questionar que nós já estamos vivendo, e não, pastor Vitor e os nobres aqui já disseram que não, ela é um tempo de juízo, de derramar da ira de Deus. Ela é um tempo de Deus punir o ser humano e a iniquidade humana de tal forma que o que está revelado nas Escrituras acerca da grande tribulação ainda não veio sobre a humanidade. Então a questão ou da pandemia, ou da Primeira Guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial, ou de outras crises que a humanidade passou, isso não chega perto da questão da grande tribulação. Quem dera a grande tribulação fosse confinamento em casa. E nós tendo live pela internet. Então tudo o que está acontecendo é um prelúdio, ou o princípio das dores.
é aquilo que confirma para nós tudo o que Cristo falou, mas que não pode ser visto, e a história prova que já erramos demais de tentar encaixar acontecimentos da história nas predições escatológicas. A grande tribulação, ela está determinada para os judeus. Quando ela é a 70ª semana de Daniel, e Deus falou assim com Daniel: 70 semanas estão sobre o teu povo e sobre a tua cidade. O povo de Daniel são os judeus. A cidade de Daniel, Jerusalém. Então, quando a predição bíblica revela para nós a grande tribulação, coloca ela sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre o povo judeu. Pastor, Sim. a Bíblia, o evangelista Miqueias, no momento que nós estamos estudando, para nós tem Brasil, Rússia, China, biblicamente falando, tem 3 povos. 3 povos. Né? Então temos o povo de Deus, o povo de Israel, Judeus, gentios igreja. e igreja. Né? Repete isso aí só para ficar claro que você está falando aí que, de acordo com Daniel, está sendo tratado com um dos 3 povos, biblicamente falando, que é o povo de Israel. E isso aqui é um entendimento clássico, né, da divisão que a Bíblia faz da humanidade. Ou seja, aos olhos de Deus, a Bíblia divide a humanidade em 3 povos. Ótimo. No Antigo Testamento, judeus, e quem não era judeu, da descendência de Abraão, chamado de gentio. Dentre judeus e gentios, Deus formou um 3º povo, a igreja. Então, aos olhos de Deus e biblicamente falando, a humanidade é dividida em 3 povos: judeus, gentios e igreja. Isso. E na escatologia bíblica, no grande dia do Senhor, que vai englobar toda a predição escatológica, nós temos um tratamento de Deus com os judeus, um tratamento de Deus com a igreja e um tratamento de Deus com os gentios, aqueles que não se tornaram igreja e não são judeus. E aí, dentro da escatologia bíblica, é viável ver promessas de Deus para a igreja, promessas de Deus para os judeus e promessa de Deus para os gentios. Eu quebrei seu raciocínio, mas você sabe muito bem, você estava falando do contexto de Daniel com Israel, né, dentro das 70 semanas. E aí, uma questão de nós entendermos aqui, que alguém fala assim: não dá para ser dispensacionalista, não dá para crer assim. Ou crê assim, ou alegoriza. Porque a única maneira de interpretar a Bíblia e as profecias de maneira literal é pelo dispensacionalismo. Então, ou nós vamos nessa linha teológica, ou nós alegorizamos. Agora, por que não dá para alegorizar? Quando a Bíblia prediz que Cristo nasceria de uma virgem, foi literal. Quando a Bíblia prediz que seria em Belém, foi literal. Que morreria e ressuscitaria, foi literal. Quando a Bíblia prediz destruição de Jerusalém em 586, foi literal. Quando Deus prediz, ainda no Antigo Testamento, que o povo de Israel ia ficar 400 anos no Egito, depois ia sair, foi literal. Quando Deus prediz que Jesus ia ser vendido por 30 moedas de prata, foi literal. Se todas as profecias de Deus vêm sendo cumpridas de maneira literal, por qual maneira nós vamos alegorizar ou espiritualizar as profecias escatológicas? Milênio não vai ser literal? Por que não? Por que a grande tribulação, a última semana, não vai ser literal? Se todas as predições bíblicas foram de maneira literal. Uma outra questão de debater isso é que é o seguinte: quando nós interpretamos de maneira literal, aí nós apoiamos aqui, ó. De maneira literal é apoiar aqui, o que o texto diz, interpretar e acreditar. Se for para espiritualizar ou alegorizar, nós vamos apoiar na mente do que o autor fala do texto. Então, ao invés de apoiar no que fulano fala do texto, vamos apoiar no que o texto fala. E apoiar no que o texto fala é interpretar a escatologia bíblica de maneira literal. Nesse caso, concomitantemente, pelo que eu ouvi aqui, nós acreditamos na grande tribulação como um período de 7 anos em que Deus vai derramar a sua ira sobre a humanidade e que os judeus receberão um castigo guiado pelo anticristo e que isso vai durar 7 anos. E acredito piamente
que a igreja não vai passar. Ela não vai passar. Eu trouxe 18 razões porque a igreja não passa na grande tribulação, não precisaria de citá-las. Mas uma premissa muito boa é que de Apocalipse, a partir do 4 até o 19, não tem igreja sofrendo o juízo que Deus manda. Opa! O presbítero Ezequiel também, no dia que nós estávamos estudando, ele frisou isso aqui. Chega um determinado momento que a igreja some do texto bíblico. Ela desaparece de Apocalipse. Interessante, nos evangelhos, nós somos a noiva do Cordeiro, mas em Apocalipse está escrito a esposa do Cordeiro. Então casou. Há uma mudança aí. É uma mudança de situação. Repito, todas as vezes que os evangelhos estão sendo lidos, hoje lidos por nós, na época narrados, escritos, a igreja era a noiva, a noiva, a noiva, a noiva. Quando você vai para o Apocalipse, a esposa. É o tipo que nasce aí, né? Isaac e Rebeca, né? O servo de Abraão, ele leva a Rebeca para Isaac, né? Assim como o Espírito Santo vai nos levar para estar com Cristo. Mas dentro desse contexto, né, que o pastor Vitor falou, biblicamente, né, 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 32, diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem para judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Definiu 3 povos. Agora, os irmãos pensem antes da rejeição dos judeus a Jesus Cristo, para que o zambujeiro bravo fosse enxertado, ou antes que a igreja ela fosse criada e antes que ela fosse inaugurada, como Jesus tratou ali no grande sermão, capítulo de número 6 de Mateus, né, tem um versículo que o Senhor trata desses povos, distinguindo esses povos àquela época. Ele diz assim: não andeis, pois, inquietos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Aqui o Senhor distingue 2 pessoas, porque o Senhor veio para os judeus, não havia essa separação ainda até aquele momento, a igreja não havia sido inaugurada. Mas agora, quando chega em Paulo, 1 Coríntios 10, 32, então já tem essa divisão, né? Judeus, gentios e igreja de Deus, né? Então é bom entender a grande tribulação sobre a visão das 70 semanas de Daniel. E gostei muito da aula, né, que nós estamos tendo aqui com o pastor Josué sobre essa questão, né, do cumprimento literal das profecias. Por que não, né, transformar isso em alegoria? Agora, interessante, o pastor Josué e demais companheiros aqui, o presbítero Ezequiel vai falar daqui a pouco, agora mesmo, sobre essa preparação do mundo para o acontecimento, o cumprimento da profecia. E eu li um livro, eu não vou lembrar agora o título desse livro, mas ele falava sobre a construção histórica da humanidade para a vinda de Cristo como Salvador, como Cordeiro mudo, que foi ali por nós crucificado. E eu lembro, pastor Josué, que o escritor falou que tudo aquilo que nós vimos das guerras, da afirmação de Roma como Estado, a Pax Romana, o crescimento da língua grega, o koiné. Então, o escritor entendeu que tudo aquilo que aconteceu na história, nada estava desconectado. Na verdade, para ficar mais didático, tudo estava conectado com uma finalidade: receber o nosso Senhor e Salvador Jesus, para cumprir aquela profecia de Gênesis. Então você vê Roma dominar o mundo, a Pax Romana, a paz pela guerra. Para que o evangelho crescesse, o mundo tinha que estar em paz, ainda que fosse por força das armas. Sim. Para que o evangelho fosse disseminado, imagina se em cada esquina um idioma se falava o grego, como hoje fala-se o inglês aí mundo afora. O grego estava disseminado em todo mundo, a cultura grega, né? Roma, de uma força intelectual tremenda, mas não conseguiu apagar a cultura grega e o idioma grego. Se falava o grego em todos os cantos do mundo. Como que o mundo foi preparado, como um pai prepara um berço para receber um filho,
o mundo foi preparado, tudo conectado, os acontecimentos históricos, para a vinda de Jesus. Da mesma forma, e agora o presbítero Ezequiel vai nos ajudar, tudo isso que está acontecendo é também uma história conectada, apontando para o cumprimento das profecias, e a profecia que nós mais aguardamos, a igreja do Senhor Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a profecia que a igreja mais espera, mais aguarda, e aguarda com ansiedade. Mas nós estávamos falando, o presbítero Ezequiel vai comentar aqui, como que a soberania dos países estão sendo abaladas. Ou seja, vai ter um governo mundial e vai ter alguém com voz ativa sobre o mundo. E aí comenta para nós aí, presbítero Ezequiel, qual que é o seu entendimento aí, que a título em busca de saúde e de economia, como que os governos estão sendo flexibilizados a questão da soberania estatal? Sim. Né? Então, para dar sequência, né, ao que o pastor está falando, vamos só fazer um retorno pequeno e breve sobre a grande tribulação. Então, nós já dissemos, já foi dito aqui várias vezes, que a grande tribulação, ela será um período de 7 anos. E aí, essa referência nós pegamos no que foi dito através de Daniel, a revelação de Daniel, capítulo 9, quando o Senhor fala para ele que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Israel. Então, primeiro passa-se 69 semanas, e a última semana é exatamente esta semana em que se dará a grande tribulação. Mas o que vai marcar a grande tribulação? O que vai marcar o início da grande tribulação? Então, para os irmãos, eu tenho certeza, e os que estão nos ouvindo, nos acompanhando, já têm noção, e muitos até sabem o que a Bíblia ela diz. Eu só gostaria de referendar, né, na fala dos nossos companheiros aqui, o evangelista Miqueias e o pastor Josué. Responde para mim, para nós complementarmos aos irmãos, o que marca o início da grande tribulação? O arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Não é isso, Correto. evangelista Miqueias? Então, a grande tribulação, ela só vai começar com o arrebatamento da igreja. Então, quando a igreja for arrebatada, começa a terceira etapa, ou a 70ª semana revelada a Daniel. Mas a Bíblia diz, né, no livro de Daniel, que o príncipe que virá, ele fará um pacto, uma aliança de 7 anos com o povo de Israel. E esses 7 anos, na metade, ele será interrompido. Ele quebrará esse pacto. Não é isso mesmo, pastor Josué? Então, quando interar 3 anos e meio, ele vai quebrar esse pacto. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Para que os irmãos que estão acompanhando, aqueles que estão acompanhando essa live, entendam que nesses 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, vai surgir alguém que vai governar este mundo, e ele precisa ser aceito por os que estarão aqui. Ele vai ser aceito por aqueles que estarão aqui na terra. E aí foi sobre isso que nós estávamos comentando, que o pastor citou, que os governos atuais, eles estão sendo, vamos dizer assim, sugados dos seus poderes. Nós percebemos claramente, por esses dias, aqui no próprio Brasil, que o presidente da República, ele não pôde determinar alguma coisa a respeito, por exemplo, da saúde da nação brasileira que ele governa. Existem orientações, e temos que ressaltar que são orientações da OMS, não são ordens, não são ordenanças, são orientações. Porém, os países de todo o mundo, eles estão se adequando e se aderindo, e os próprios governantes vão clamar por alguém que tenha voz no mundo todo, por alguém que tenha aceitação para governar o mundo e, vamos dizer assim, encaminhar o mundo para a solução dos problemas que estão acontecendo. É aí que nós entramos nos
acontecendo, que são sinais da vinda de Cristo e que são uma preparação para que a grande tribulação, ela pode, o período da grande tribulação, ele pode começar mais inicialmente, os primeiros 3 anos e meio, que o homem que virá, né, segundo a eficácia de Satanás, como a Bíblia diz, que é o anticristo, para ele começar a governar, ele precisará desses primeiros 3 anos e meio. Só eu contribuir aqui com o presbítero Ezequiel, para ficar bem claro que todas as vezes que pede-se um comando mundial, ele é precedido de um problema mundial. Pastor, melhor isso aí, vamos lá. Primeira Guerra Mundial, catástrofe, tragédia, peste. Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Ela termina por idos de 1943, 1944. O que acontece? O Pacto Mundial, a ONU. Até então, cada um para si, cada um resolvia seus problemas. A Alemanha, ela entra na Hungria, ela começa a adentrar todos os países da Europa, e depois o mundo se uniu e falou, opa, nós temos que ter uma mesa redonda mundial que possa estancar qualquer ameaça de guerra, porque guerra mundial é tragédia pura, ninguém ganha, todo mundo perde. Né? Aí eu lembrei agora, ninguém ganha, todo mundo perde, você deve ter lembrado também. Né? Pois bem, concordam comigo? Sim. Precedeu, para ter uma organização, a mesa mundial, precedeu-se de um problema mundial. No caso foi guerra. Nesse aspecto, permita-me, para tudo que acontece na história, precisa dessa preparação. O anticristo não entrará governando pós-arrebatamento da igreja se o mundo não estiver preparado. Tem que ter uma condição anterior. anterior. Uma condição anterior. É aí que nós percebemos que estamos mais próximos da nossa redenção do que quando aceitamos a fé. E aí o aspecto... Geraldo Alckmin, em uma entrevista semana passada, falou assim, o mundo não aguenta mais uma pandemia, e falou desse jeito na CNN, o mundo não aguenta mais uma pandemia e cada um lutando por conta própria. É necessário um governo mundial. Olha aí. E caso venha uma pandemia dessa, nós tenhamos um único governo orientando a humanidade. É fato que já existe um esforço, e aí observe bem, a Bíblia diz em Apocalipse, que quando for ter a batalha do Armagedon, são reis do Oriente que vêm. E aí quando vem reis do Oriente, é preciso que haja potências econômicas e de poderio bélico no Oriente. Aí você vê Japão, China, Rússia. O que está acontecendo? Lá vai surgindo, naquele lugar que durante alguns séculos predominou nações menos fracas ou menos relevantes, elas estão se tornando potência. O Japão é pequeno, tem 157 milhões de habitantes. É tão rico, é tão poderoso, que simplesmente falou para as empresas japonesas, saia da China e nós vamos cumprir o prejuízo. E diz a Bíblia que do Oriente saem os reis com os exércitos para marchar. E a Bíblia diz que são reis poderosos. Então quando você vê que no Oriente, nações estão se tornando poderosas, que na cúpula mundial, gente, ONU, nós não estamos dizendo aqui que a ONU é de onde o anticristo vai reinar. Nós estamos dizendo que ela já é um indício. Existe uma preparação mundial. Preparação mundial. Tem que ter um comando mundial. Para ter um governo mundial. E isso, aí qual que é o consolo? Nós somos o único povo que quanto mais o mundo piora, mais certo nós estamos. Mais seguro nós estamos. Eu queria fazer um adendo também, escutando aqui a exposição dos professores, e pensar, né, mais uma vez, para a gente frisar essa palavra que o pastor Josué acabou de dizer, de orientação mundial. Porque, assim, não sei se eu vou entrar em concordância com os mestres aqui, mas Daniel, capítulo de número 7, ali é uma profecia que vai falar do anticristo e o seu governo. E essa força confederada, né, que vai vir do Oriente.
no tempo da grande tribulação. Por que estou dizendo isso? Porque muitas das vezes, né, nós pensamos nesse governo mundial como, né, um homem que surge para tirar toda a soberania completamente das nações e então criar-se então esse organismo único de governo. Isso só vai acontecer no milênio com Jesus Cristo, mas não homem, Jesus Cristo. Mas essa orientação, eu entendo que ele terá uma força, assim como essa força que vem minando, né, as soberanias dos países, né, vem fazendo com que as soberanias elas sejam relativas conforme o agravo daquilo que se bate sobre a humanidade em geral. Estamos falando agora do Covid-19. As orientações, né, o que o Ezequiel acabou de dizer aqui, as orientações da OMS fizeram com que se esvaziasse um governo, né, soberano aqui no nosso país, que seria o presidencialismo. Nós somos federação, não confederação, os estados não têm essa autonomia, mas então vem o nosso Supremo, esvazia esse poder, né, como se nós fôssemos uma confederação, e lança até para prefeitos, né, poder do prefeito, ele sobrepõe ao nosso presidente, ao poder do presidencialismo. E isso é só um exemplo de como essa soberania ela pode ser minada através de uma orientação mundial. Então aqui é uma orientação, não seria alguém fazer um trono em um determinado lugar, alguém sentar lá e falar, agora lugar nenhum mais tem rei. Mas é relativizar a autonomia dos países sobre essa diretriz que pode ser uma agremiação, né? Daniel fala de um chifre pequeno, chifre quer dizer poder, que ele está ali circundado por primeiro 3 chifres, depois 10. Né? Ele está ali blindado por aquela força, que essa força vai orientar todas as nações do mundo. Pois bem, agora nós já temos que caminhar já para o encerramento, nós temos 23 minutos para terminar ali. Qual o ponto que a gente está devendo aí, que nós precisamos deixar bem entendido? Nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos que vamos estar com Cristo, vamos ser arrebatados, estar com Cristo antes da grande tribulação. E eu gostaria que, caminhando para o final, eu vou perguntar para todos os nossos companheiros aqui que estão contribuindo, colaborando, por que você é pré-tribulacionista? Aí você vai citar um texto bíblico e falar sobre ele 1 ou 2 minutos para a gente encerrar dessa forma, com Bíblia, argumentação e no final oração e falando Maranata, ora vem Senhor Jesus. Presbítero Ezequiel contribuiu aqui com esse contexto dessa flexibilização dos poderes, da soberania dos países, que todas as vezes que isso ocorreu, foi um prenúncio de uma mudança no mundo político, no mundo sociopolítico e assim por diante. Nós também, no Antigo Testamento, o presbítero Ezequiel preparou aqui, eu gostaria que ele citasse que o Antigo Testamento faz alusão a esse dia. Quais são os textos que são usados aí e a expressão bíblica? Parece que é a ira do Senhor, o dia do Senhor. Fala para nós aí, presbítero Ezequiel. Sim, pastor. No Antigo Testamento já se tinha profecias e referências sobre a grande tribulação. Então, ela era citada como o dia da ira do Senhor, por exemplo, no livro do profeta Sofonias. Você pode pegar o capítulo 1, dos versos 14 até o verso 18. Como a angústia de Jacó, também em Jeremias, capítulo 30 e o verso 7. O dia do Senhor, Joel 1:15. O dia da vingança, Isaías 63, os versos 1 a 14. Então são várias referências que o Antigo Testamento também, ele nos dá, ele nos conceitua a respeito da grande tribulação. Ótimo, ótimo. E falta tempo, né? Que gostoso nós pudéssemos aqui falar de Mateus 24, né? Dos sinais, dos falsos profetas. A gente, quando estava estudando, pastor Josué, nós nos prendemos um pouquinho nos falsos profetas, né? Eu vou só falar dessa qualidade do falso profeta, que a gente entendeu, muito importante frisar, e depois nós vamos passar para ti, para você... nós temos que gastar você mais um tiquinho, né? Nós concordamos que uma característica do falso profeta, o que difere o falso profeta do profeta
genuíno, verdadeiro, é que o profeta verdadeiro, ele se consome pela palavra e ele está disposto a morrer por ela. E o falso profeta, a única disposição dele é se beneficiar da palavra e do contexto dela. Então, eu achei muito interessante nos nossos argumentos, nos nossos raciocínios, essa distinção, que nós concordamos que seria uma distinção assim, de fácil entendimento hoje. Você olha para uma pessoa e fala, ele é um falso profeta? Ele está disposto a morrer por essa palavra? Qual o nível de entrega dele por essa palavra? Qual o nível de renúncia dele? O profeta verdadeiro, ele se consome, ele é como uma vela, que para iluminar, ela se consome. Mas fica a dica aí, o esfriamento na fé. Nós falamos sobre o esfriamento na fé, falamos de alguns sinais aqui, falamos da indexação da moeda. Nós temos real no Brasil, mas vai negociar lá fora. Monta uma empresa e vai exportar. Sabe qual é a moeda? Dólar. Tudo dolarizado. Já existe uma moeda que comanda toda a comercialização mundial. Até com os chineses. Não é a moeda deles lá que vale não, é dólar. Nós estamos comprando tudo em dólar. Eu vou passar aqui para o pastor Josué, para ele continuar o raciocínio. E algum assunto que você vê que nós deveríamos falar, esquecendo de falar, fica à vontade para. Um aspecto interessante é que se a grande tribulação está determinada para os judeus e nós não estamos nela, qual é o tempo que a igreja vive? Qual é esse tempo que nós estamos vivendo? Então a Bíblia chama de tempo dos gentios, ou tempo da graça. Entre o cumprimento da 79ª e da 70ª semana, abriu-se esse tempo da graça, em que a igreja cumpriu o seu papel de proclamar o Evangelho. Findando esse período, nós temos então o cumprimento dessa última semana de Daniel. Uma questão: quais os objetivos de Deus ao trazer sobre a humanidade a grande tribulação? O primeiro objetivo, biblicamente falando, é os judeus. Quando Pilatos, ele perguntou, quem vocês quereis que eu solte? E eles gritaram, solte Barrabás. Que farei, pois, de Jesus chamado Cristo? Crucifica, crucifica. Ah, mas o sangue dele é inocente, eu examinando, não vi culpa que o sangue dele caia sobre nós. Os judeus, eles tinham toda a revelação e o Messias em carne, mas eles rejeitaram. E eles pediram que o sangue do Messias caísse sobre eles. É um tempo que Deus vai trabalhar com os judeus até que eles venham clamar pelo Messias. E observe bem a questão da aliança. Quando Deus fechou uma aliança com Abraão, foi uma aliança de sangue. E naquele contexto, permita uma explicação rápida, se fosse eu e o pastor Vitor fechando uma aliança, nós partimos os animais e o pastor Vitor passaria por cima e eu passaria por cima. E todas as vezes que eu precisasse dele, ele teria que me socorrer, porque foi uma aliança de sangue. Então vamos lá, com quem que Deus fechou? Com Abraão. Automaticamente o cabeça de raça do povo judeu, aquele que saiu a descendência, Deus fechou com o povo judeu. Agora observe bem, todas as vezes que Deus precisasse de Abraão e do povo judeu na história, automaticamente esse povo teria que adorar a Deus por causa da aliança. Então quando Deus chamou Abraão e mandou ele sacrificar Isaac, você acha que Abraão poderia dizer, não vou sacrificar? Ele não poderia, porque ele fechou uma aliança de sangue. Se Deus está pedindo Isaac, o mínimo que Abraão pode fazer é sacrificar Isaac, por causa da aliança. Só que na grande tribulação, os judeus vão precisar de Deus. E por causa dessa aliança, dessas promessas, então Deus vai socorrer os judeus. A Bíblia diz que Cristo descerá com a igreja, e o Cordeiro com seus santos vencerá a batalha contra o exército
do anticristo. Então, qual o objetivo de Deus na grande tribulação? Trazer o juízo para os judeus, até que eles reconheçam no fim Jesus Cristo, que eles crucificaram, como o Messias prometido no Antigo Testamento. E um outro objetivo, separar os fiéis, segundo a profecia de Zacarias. Deus vai separar fiéis e piedosos, inclusive dentre dos judeus. Um outro objetivo aí com os gentios, castigar os ímpios que rejeitaram o amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Os que preferiram crer na mentira do anticristo do que reconhecer o amor de Deus na pessoa de Cristo, serão castigados. Nesse aspecto, permita, a escatologia bíblica, aplicando para nós, diz assim: cada sermão que nós ouvimos, nós estamos ou mais perto do céu ou mais perto do inferno. Meu Deus. Por quê? Porque o Cristo que eu abraço é o que me salva. O Cristo que eu rejeito é o que Deus vai usar para me condenar. Então, a palavra de Deus tem esse efeito, e na grande tribulação esse efeito será muito forte. Porque a palavra que não transformou é a palavra que vai trazer juízo. Então, na grande tribulação, Deus castiga os judeus. Na grande tribulação, Deus separa os fiéis, principalmente dentre os judeus, que entre os 144 mil. E na grande tribulação, Deus castiga ímpios que não reconheceram a pessoa de Cristo. Maravilha. Ótimo. Nós estamos já com pesar, né, caminhando aqui para o final. E nós queremos deixar claro, queridos irmãos, primeiro, muito cuidado com as pregações apocalípticas, com pregações que até arriscam a marcar aí um prazo para a volta do Senhor. Isso já foi fonte de erro, isso já foi noticiado e ficou historicamente marcado como erros grosseiros. Então, o importante, eu vou deixar aqui um lema que eu aprendi com o meu primeiro pastor: trabalhar como se Cristo nunca viesse, mas estar preparado como se Ele viesse agora. Então, descansa em Cristo. Pastor, é hoje, é amanhã, nós queremos, nós ansiamos, e essa grande tribulação, e esse princípio das dores, como que nós vai ser, como que vai nos atingir. Fica arraigado em Cristo, fica no Senhor. Dê o seu melhor em prol do reino de Deus. E repito, trabalhar como se Cristo nunca viesse. Se você me perguntar hoje, pastor Josué, evangelista Miqueias, presbítero Ezequiel, igreja do Senhor que nos assiste: pastor Vitor, o senhor tem plano para quantos anos? Eu tenho plano para daqui 20, 30 anos. Enquanto eu tiver vida, eu estou planejando para o reino de Deus crescer. E todas as vezes que a Bíblia dá predições, aponta sinais da volta de Cristo, ela não mostra isso, não é para atiçar a nossa curiosidade. Ela mostra isso para nos convidando para preparar. Amém. Há uma inversão. Os sinais da escatologia bíblica é para a igreja se preparar, para a igreja abraçar a missão dela. E não simplesmente para ser motivo de especulações teológicas. Amém. O evangelista Miqueias vai contextualizar aqui, lê essa pergunta. E evangelista Miqueias, e aí os 10 últimos minutos aí, nós já vamos trabalhar nessa reta final, porque sou pré-tribulacionista, cito um versículo, contextualiza com 2 minutos e caminhando para o final. Entendeu? Pode ir. Foi não. Eu vou iniciar aqui com uma possível resposta dentro da nossa visão, né, teológica, escatológica, da pergunta do irmão Cristiano Souza, aí através, né, da rede social. Eu vou ler o texto que o irmão disse aí na sua pergunta e fazer aqui um comentário, né, e também deixar aberto aí aos demais irmãos, que é Apocalipse 13, versículos 14 a seguir, que diz assim: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse
em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem da besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número do homem, e o seu número é 666. Então o questionamento do irmão é o seguinte: se a igreja não vai passar, e visto que a igreja detém o exame das escrituras, né, como é que essa passagem poderia se cumprir? Né? E aí eu quero deixar, né, uma palavra a todos os irmãos, né, a partir do contexto, né, do reino do anticristo, ou das diretrizes do reino do anticristo, que vai ser um reino realmente que vai direcionar mundialmente todas as pessoas a esse ponto, né, para comprar e vender, né, tem que ter esse selo da besta, né, como está escrito aqui na profecia apocalíptica. E lembrar aos amados irmãos que texto como esse nós temos alguns outros, né, como, por exemplo, os versículos que diz que ele vai perseguir os santos. E esses santos aí é um questionamento, se a igreja não está, quem seria? Mas o período da grande tribulação, vejam, irmãos, que o Senhor não trabalha com o ser humano apenas para um castigo fatídico, mas o Senhor trabalha com o ser humano para uma conversão ao projeto original de Deus, né, que foi quando o Senhor constituiu o homem de forma pura para se comunicar com ele. Então a grande tribulação será um período de grande evangelização, será um período de grandes aceitações, talvez, né, pelo que a gente entende do Apocalipse, capítulo número 7, de aceitações em massa. Pessoas que estavam na igreja, né, aqui vou ousar dizer, né, como aquelas virgens imprudentes, né, quando o Senhor vai falar ali em Mateus sobre as virgens prudentes e as virgens loucas, né, o Senhor distinguiu bem no meio da igreja, né, a noiva que estava aguardando o noivo, e aqui não é esposo, como o pastor Vitor já disse em início, que vai aparecer ali para frente no Apocalipse como esposa. Aqui nós estamos falando de noiva a ser entregue, as loucas ficaram pelo lado de fora, e haverá então, conforme está escrito aqui, Apocalipse 7, conversões a Cristo. O próprio povo judeu, quando descobrirem então o engodo que será o anticristo, que no princípio se aliançará com ele, então eles verão que é o engodo, e então eles também verão, né, e poderão então se converter a Cristo. Por que não lembrar dos 144 mil que serão tirados das 12 tribos de Israel e serão preservados? Poder-se-ia uma evangelização a partir deles? Eu não sei, aqui é só uma incógnita, mas certo é que em Apocalipse capítulo 7 nos garante que haverá conversão por esse tempo. E por que nós dizemos isso? Vou pegar com os irmãos aqui para ser mais sucinto, versículo número 16 a seguir. Capítulo número 7 do Apocalipse, quem tiver aí pode nos acompanhar, versículo 9. Depois dessas coisas olhei e eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, veja que aqui a multidão é incontável, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos, e clamaram com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostravam diante do trono sobre o teu rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém.
E um dos anciãos que falou, dizendo: eis que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então aqui, eu quero deixar essa como uma resposta, aos irmãos: quem são aqueles, que hão de distinguir, naquele tempo, porque o capítulo 13 vai tratar de fato do reinado do anticristo, vai distinguir, haverá conversão dentro da grande tribulação, na minha também, eu vou falar como irmão aqui, a minha humilde concepção teológica sobre a grande tribulação, e passo aqui para o complemento do meu pastor e os demais pastores. Algum complemento desse contexto? Nesse aspecto aí, a escatologia bíblica ela tem um cumprimento primário, algumas predições, um cumprimento primário, um cumprimento secundário, um cumprimento terciário, um cumprimento futurístico. O que acontece? Quando você olha essa passagem, ela está se referindo à grande tribulação e para a humanidade, principalmente os judeus, dentro da grande tribulação. Isso não torna, vamos dizer assim, ela adiada para aquele tempo, no sentido de que nós não possamos interpretá-la desde já. Os prenúncios ou preparo do mundo para o governo do anticristo faz nós calcularmos esse número no nosso tempo, entendermos os primórdios caminhando para que isso venha concretizar. Entretanto, não passaremos. Então, além de ter o cumprimento literal dentro da grande tribulação, esse texto tem valia para nós. Com isso, caminha para a grande tribulação no cumprimento literal. Um exemplo disso, por exemplo, quando Joel profetizou derramado o Espírito Santo, cumpriu em Atos 2, cumpre em nós hoje e cumprirá com abundância no milênio. Então, um texto bíblico tem o seu cumprimento literal dentro do dia do Senhor, mas ele não deixa de ser objeto de renovo, de esperança, de entendimento para nós. Então, nós olhamos para esse texto, entendemos que o mundo caminha para isso, que isso não é para nós, porque a igreja vai ser tirada antes. Quando a Bíblia fala quem tem entendimento, calcula o número da besta, não está restrito só para os judeus que estiverem dentro da grande tribulação, ou para aqueles que vão viver aquilo que a Bíblia chama de proclamação do evangelho do reino, dentro da grande tribulação. Nós podemos calcular, porque isso também foi escrito tanto para as igrejas que receberam, quanto para a igreja em todo o tempo, quanto para a igreja, quanto para os judeus e a humanidade que vai viver a grande tribulação. Deus abençoe. Amém. Oh, que pena que o tempo é tão escasso. Vou mandar um abraço para o pastor Simoniel de Moraes. Ele está na live. Amém. E está mandando um abraço e a paz do Senhor a todos nós. Pastor Simoni continua sendo nosso pastor, continua sendo nosso presidente, e nós amamos muito o Senhor, pastor Simoni, com toda sorte de bênção em Cristo Jesus, que assim o Senhor seja abençoado. Então nós vamos encerrar, vamos começar aqui com o evangelista Miquel, na sequência o presbítero Ezequiel, depois pastor Josué. Porque, evangelista Miquel, você é pré-tribulacionista? Um versículo e 1 minuto de contextualização. Amém. Vou então pegar Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10. Quando, da escrita da carta que o Senhor Jesus envia a carta a Filadélfia. E então vou tentar exaurir os meus segundos aqui. 3 e 10. Vamos lá. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, a minha certeza, além de outros textos correlatos bíblicos, principalmente as 2 epístolas aos Tessalonicenses, eu quero deixar esse. O Senhor vai nos livrar da hora da tentação, e não que pressuporia estarmos dentro dela,
e aqui o Senhor é específico à igreja, ele não teceu restrições, ele diz na hora que há de vir sobre todo mundo. Então exatamente está falando de um tempo ímpar, de um tempo singular. E aqui já seria mais na esteira, né, de nós colocarmos aqui recursos para fazer entender aos irmãos porque nós pensamos assim. Então vou dizer o seguinte, né, e aí um dos professores que estão na live aí, o irmão Alberto, ele creio que vai sorrir lá que eu vou usar uma frase dele e concluir aqui a minha parte, né? O apóstolo Paulo diz que é um abrir e fechar de olho. Se o Senhor Jesus diz que foi um decreto de Deus o dia do arrebatamento, por que não crer, né, no arrebatamento da igreja, esse arrebatamento invisível aos olhos do mundo, que será em um instante um tomar, né, dessa terra? Se nós pensarmos que o arrebatamento vai se dar depois da grande tribulação, teríamos todas as evidências patentes aos nossos olhos para grafarmos: o Senhor vem. Sabemos que é 7 anos. Então nós vamos dizer, daqui a 7 anos começamos a grande tribulação, o Senhor vem. Então seria um evento que todo mundo conheceria, né? Não seria uma incógnita, mas isso é um decreto de Deus e será o raptare da igreja, será o arrebatamento da igreja, e nós subiremos ao encontro do Senhor como aquela noiva que escutou o chamado: aí vem o noivo, e nós então subiremos para estar com Cristo. Deus em Cristo abençoe os irmãos, que essas palavras possam consolar o coração da igreja do Senhor por esse tempo. Amém. Presbítero Ezequiel, por que você é pré-tribulacionista? Vamos lá, pré-tribulacionista. Por que você é pré-tribulacionista? Um versículo, contextualiza. Eu vou ler um versículo, né, para que todos possam acompanhar, né? É claro que tem que se pegar todo esse contexto, né? Não dá para pegar apenas um versículo, mas esse versículo ele é amplamente citado e ele é bem interessante que seja estudado. Se você tem dúvida, ou então se você concorda, né, com a citação desse versículo, então pega todo o contexto e vai ler todo esse contexto e estudar sobre ele. Aí sim é uma forma de chegarmos a conclusões. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz: porque no capítulo 2, versículo 7, ele diz: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, há um questionamento aí. Quem é que resiste? Pega todo esse contexto e vai ler. Até que seja tirado. A igreja, nós acreditamos que ela precisa ser tirada. Há muitas coisas que estão acontecendo e nós estamos frisando, alertando. Isso são sinais da vinda de Cristo. E são sinais para a igreja preparar, para a igreja estar atenta, ansiosa pelo arrebatamento. Mas depois que a igreja for tirada, toda a sorte de coisas que são anticristo começarão a acontecer. Porém, só vai acontecer depois que a igreja for tirada. Amém. Pastor Josué Martins, por que você é pré-tribulacionista? Um versículo e contextualiza. Olha a pergunta para vocês que nos assistem. Que legal. Por que você é pré-tribulacionista? Porque o texto bíblico meu é o texto do arrebatamento. Eu sou pré-tribulacionista, porque a Bíblia diz que a igreja vai ser arrebatada, e a Bíblia diz que depois a igreja desce com Cristo. Eita. Por qual motivo, então, nós temos uma promessa escatológica de que a igreja é tirada, depois ela vem e reina aqui, o milênio é aqui, e depois do grande trono branco, novos céus, nova terra e nova Jerusalém aqui. Por qual motivo, então, por um tempo, Deus tira a igreja e depois volta com ela? Para ela ser livre da grande tribulação que há de vir sobre a humanidade. Glória a Deus. Então, o que me faz crer que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, que se fosse para ela passar, não precisava ter arrebatamento. Ele vinha no final e concluía o plano com ela já aqui. Só que ela é tirada e depois ela desce com ele. Por isso,
eu sou pré-tribulacionista. Eita glória! Vamos lá, antes de orar, Maranata, hora vem. 1, 2, 3. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eita glória! Receba a bênção, o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, todos que estão aí na live, sua casa, sua família. Quem crê, diga amém. Amém. Fica com Deus. Domingo tem outra live. Amém? Amém. Fica com Deus.